Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aí a nossa aula de hoje, Linguagem de Programação 1. E hoje eu vou mostrar para vocês, com mais detalhes, como é que nós vamos fazer a transição entre o nosso algoritmo, que nós utilizamos na última aula, utilizamos o fluxograma, né, na última aula. E naquele exercício que a gente trabalhou, naquela apresentação que eu fiz, eu vou mostrar como é que a gente faz a transição. Vou mostrar os passos para vocês, para que depois vocês possam fazer no ambiente de vocês. Aqui no laboratório e no ambiente de vocês em casa ou no trabalho. E um detalhe que eu quero colocar também é o seguinte: nessa primeira parte a gente vai dar uma passada em toda essa questão conceitual, inclusive, não somente a gente vai fazer essa transição, mostrar para vocês como implementar, né, o programa utilizando a linguagem C, como também a gente vai apresentar alguns conceitos dentro dessa nossa estratégia, tá? Essa será a primeira parte. Na segunda parte, a gente vai fazer um momento prático aí com vocês, a gente vai interromper a gravação e a gente vai fazer um momento prático com vocês, aqui na sala, tá? Onde vocês vão reproduzir aqui no laboratório essas nossas atividades aqui, inclusive com alguns exercícios também que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui compartilhando a tela, vou compartilhar a tela inteira. Então, a partir de agora, eu tenho dificuldades para ver aqui a questão do som, que pode ser que ele desapareça em algum momento, e aí vocês me ajudem, né? Se de repente o som sumir, para não prejudicar a gravação, vocês me avisem aí, tá? Bom, tela compartilhada. Eu vou retornar aqui naquele conteúdo que nós trabalhamos na nossa última aula, em que a gente apresentou esse fluxograma aqui, ó. Esse foi o algoritmo que nós apresentamos. Deixa eu mostrar aqui o último slide, aqui, ó. Esse é o nosso último slide, em que a gente mostrou um algoritmo, um fluxograma, para mostrar a soma dos 5 primeiros números pares. Nessa nossa disciplina, nós vamos implementar tudo aqui utilizando o C++, que é a linguagem C. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, esse foi o... Beleza, sem o som aqui de volta. Então, como eu estava dizendo, a gente vai partir desse fluxograma e a gente vai para a implementação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de ambiente, né? Vamos falar de ambiente. Eu tenho aqui, na minha máquina, instalado o C++. Então, deixa eu parar aqui essa apresentação, mostrar para vocês aqui, ó. Na minha área de trabalho, eu tenho o Dev C++. Esse programinha aqui, vocês conseguem baixá-lo na internet. Se você entrar no Google e colocar lá, download Dev C++, você vai encontrar a opção. Beleza, som retomado. Mas no nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, olha. Esse Dev C++, eu vou estar compartilhando com vocês. Eu vou passar para vocês poderem instalar na casa de vocês, no ambiente de vocês, para poderem ficar com a mesma versão que eu estou trabalhando aqui. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, mas vocês acham isso na internet sem problema nenhum. Uma vez que você instalar, e aqui eu estou falando de Windows, tá? Estou considerando Windows, muito embora aqueles que trabalharem com Linux ou macOS, você consegue também baixar compiladores C++, como esse deve ser, C++. Esse aplicativo, que eu vou inclusive abrir agora aqui com vocês, uma vez instalado, né, normalmente eu faço o seguinte, olha, eu crio um atalho na área de trabalho para ele, clico com o botão direito
sempre executo como administrador. Cliquei com o botão direito, agora, ao abrir essa janela pop-up aqui, eu vou na opção executar como administrador, clico aqui, e aí ele vai abrir para mim o aplicativo. Bom, eu aqui estou no Dev C++. O que é o Dev C++? O Dev C++ é uma IDE, ou um IDE. É um programa, é um aplicativo ou um ambiente. Eu costumo chamar isso aqui de ambiente, porque IDE significa Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Então vamos lá. I, Integrated Development Environment. Quer dizer, environment, ambiente integrado de development, de desenvolvimento. Tá? Existem outras alternativas. O Dev C++ é uma delas. Eu acho assim ideal para a gente poder trabalhar com o C++. Recapitulando com vocês, essa é uma linguagem que eu acho, ou um ambiente que eu acho ideal para vocês aprenderem a programar. Afinal de contas, a gente está começando, né? A gente está iniciando uma jornada em programação. Então, para mim é o ideal, porque a linguagem C é uma linguagem mãe para todas as outras linguagens. Quem vai trabalhar, por exemplo, com Java, a base da linguagem Java é C. O Windows, ele foi desenvolvido em C. Então, é uma linguagem, assim, muito interessante para a gente poder começar a desenvolver. E o nosso foco principal aqui é lógica. A gente vai trabalhar com lógica de programação. Tá? Então, a nossa preocupação nesse momento aqui não é com tecnologia. Tecnologia a gente vai ver nos outros períodos, em que a gente vai trabalhar com algumas tecnologias de desenvolvimento mais avançadas, mais atuais. O nosso foco aqui é aprendizado, né? E a coisa evoluiu muito de uns anos para cá. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem esse ambiente, esse mesmo ambiente aqui, a gente tem no celular. Eu comentei com vocês na semana passada e quero repassar isso aqui com vocês. Olha, eu vou abrir essa imagem aqui, que eu acho importante vocês fazerem isso. Olha, tá vendo essa imagem aqui? Esse aqui é o C++ para Android. Então, se você abrir o seu celular, entrar lá na loja, no Google Play, e procurar, e digitar assim, compilador C++, vai aparecer algumas opções. Essa aqui, se você digitar compilador C++, essa aqui vai ser a segunda opção. Se vocês colocarem a primeira também, de boa, tá? Sem problema, tem um programinha muito bom, o compiler é muito bom. Agora, eu prefiro isso aqui, tá? Ele é muito legalzinho, muito bacaninha, tá? E tudo que a gente for fazer aqui, usando o computador, usando o Dev C++, você consegue reproduzir no celular. Eu acho importante, porque às vezes você está no ônibus, você está no trabalho, você está num ambiente em que você não tem uma facilidade de trabalhar com o computador e você quer praticar lógica de programação, está aí uma opção muito boa. Tá? Essa opção para Android. Para iPhone, a gente tem essa opção aqui, ó. Tá? Deixa eu fechar aqui esse do Android. Para iPhone, a gente tem esse aqui. Se você digitar compilador C++, olha, esse carinha aqui que eu utilizo. Tá? Esse C++ Programming. Ele é muito bacaninha, você abre várias abas, tá? Da mesma forma da opção para Android. Tá bom? E o objetivo dele é o quê? É você executar os seus programas, tá? Então essa é uma alternativa que eu recomendo que vocês instalem no celular de vocês, tá? Muito bem. Vamos voltar agora. Parou o som ou tá normal? Tá normal? Tá normal, né? Então, vamos voltar agora para esse nosso ambiente. Muito bem, então vamos lá. Imaginem que eu quero fazer um programa aqui, eu quero digitar um programa. Independente se eu fiz fluxograma, se eu fiz algoritmo, se eu fiz um pseudocódigo e tal, independente disso, eu quero agora codificar, quero fazer um programa. Como é que eu faço? Eu abro o meu IDE, aí eu venho aqui, olha, no arquivo, no menu arquivo, depois em novo. Quando eu venho em novo, ele abre essa janelinha pop-up, olha, eu tenho essa primeira opção aqui, arquivo fonte. Eu não vou criar projeto, eu vou trabalhar com arquivo fonte.
Como eu disse para vocês, eu não quero entrar em detalhes em termos de ferramenta, eu não quero que vocês fiquem especialistas em Dev C++, porque vocês não vão viver disso, tá? Hoje vocês vão trabalhar com outras tecnologias. O foco aqui é lógica de programação. Então a gente vai sempre abrir um arquivo fonte, cliquei no arquivo fonte, está lá, o arquivo está aberto. Imagine que eu quero criar um programa aqui chamado Mostra Soma, como foi aquele que nós fizemos na última aula. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu começo a digitar aqui o meu programa, tá? Vou digitar aqui var, soma. É claro que eu tenho aquela receitinha de bolo que eu sempre inicio, né? Coloco igual a 0. Bom, beleza. Digitei o meu programa. O que eu faço agora? Eu preciso salvar. Então, de cara, vocês já vão ver como é que a gente salva esse arquivo. Olha, você clica aqui em arquivo, no menu arquivo, salvar como, aí você vai lá para aquela sua pastinha. Você vai lá para aquela pasta que você criou aqui no laboratório ou que você criou lá na sua... recomendo que você crie uma pasta específica para você deixar os seus programas que você está aprendendo, tá? Então você seleciona aqui uma pasta, e aí o nome do arquivo, ele sempre vai ter extensão CPP, sempre. Então mantenham essa extensão CPP, e aqui você coloca soma pares. Bom, não precisa mexer aqui no tipo, automaticamente ele vai salvar como CPP, salvei, pronto, está lá o arquivo, tá? Bom, uma vez que o arquivo foi salvo, aí eu fechei o meu aplicativo, fui embora. Terminei meu trabalho de hoje, fechei. Fui embora. Fui para casa, quero abrir novamente. Beleza, venho aqui, vou chamar aqui o Dev C++, ó, clicando com o botão direito, executar como administrador, sempre recomendo fazer isso. Ou ele começou aqui do zero, né? Se eu vier em arquivo, ele vai me mostrar uma relação aqui dos últimos programas que eu editei. E aí fica fácil de eu clicar aqui, ó, e ele já vai trazer o arquivo para mim, tá? Mas se por um acaso eu não quero esse arquivo aqui não, eu quero abrir um outro arquivo. Você pode manter várias abas aqui abertas. Eu não recomendo, tá? Mas se você quiser, você pode. Por exemplo, eu quero abrir o arquivo mesmo do programa que eu desenvolvi com vocês aqui. Eu venho em arquivo, vou em abrir, aí eu vou lá na pasta, ou eu venho aqui, né? Se ele tiver aqui na minha relação, ou então eu venho aqui arquivo, abrir, aí eu vou lá naquela pasta onde eu salvei os meus programas fonte, referentes à primeira semana, e vou selecionar aqui, ó, programa somapares.cpp, é isso que eu quero. Então, eu abro, tá aqui o programa. Observem que agora eu tenho duas abas, olha, tem essa primeira e tem essa segunda. Vocês têm que ter muito cuidado para não se confundirem, porque ele vai executar, se eu tiver 10 abas aqui, 10 arquivos fonte em C abertos aqui, quando eu for executar, ele pode se confundir. É por isso que eu recomendo vocês deixarem apenas um aberto. Tá? Então, por exemplo, eu fecho esse aqui, ó, eu clico aqui nessa aba, para eu fechar esse aqui, eu clico com o botão direito em cima da aba, ó, ele tem a opção fechar, clico com o botão esquerdo em fechar, pronto. Aí eu tenho aqui o nosso programinha fonte. Esse programinha é... Opa, tem alguém chegando aí? É o Marcos, vamos lá. Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa transição, tá? Desse programa aqui, que eu vou inclusive minimizar aqui, ó. Esse programa aqui. Parece que tem mais alguém chegando aí. É o Sérgio. Vamos lá. Então, olha. Aqui está aquele nosso programinha, né? Está o programinha que nós fizemos na aula passada. Eu quero fazer um comentário dessa transição para o nosso código-fonte em C++. Então,
Eu não quero que nesse momento vocês se preocupem com sintaxe. Sintaxe é a forma com que nós escrevemos os comandos. Eu não quero que você se preocupe com as bibliotecas que a gente vai importar, com os recursos adicionais que a linguagem C++ nos oferece. Não se preocupem com nada disso. Eu quero que vocês foquem agora apenas na parte de transição de um fluxograma, de uma lógica desenvolvida lá no fluxograma para uma lógica codificada, escrita na linguagem C, tá? Então, vamos focar somente nesse ponto, tá? Vou fazer alguns comentários de alguns detalhes, mas daqui a pouquinho, a gente vai entrar numa outra parte em que eu vou passar por uns slides que eu vou compartilhar com vocês, que aí sim, a gente vai falar sobre linguagem, tá? Mais especificamente. Então, nesse momento, vamos focar apenas na parte de transição, tá? Então, olhem só. Como eu disse para vocês, no passado, e olha que eu já leciono há 32 anos, então, existia um outro tipo de estratégia de ensino com relação à lógica de programação. Antigamente focava-se muito nessa parte de fluxograma, pseudocódigo. Hoje em dia, com essas facilidades todas que nós temos, eu já comentei isso com vocês, eu gosto mais de trabalhar já na linguagem de programação, pelas facilidades que nós temos. Tá? Então, nas nossas aulas, eventualmente nós desenvolveremos alguns fluxogramas ou pseudocódigos, mas o nosso foco principal vai ser diretamente na programação. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês, o porquê dessa estratégia. Tá? Bom, então vamos lá. Aqui no nosso fluxograma, vamos só dar uma recapitulada. Nós temos os símbolos início e fim, representado por essa figurinha geométrica aqui, ó. A gente tem aqui o retângulo que representa o processamento e a gente tem o losango que representa a decisão. Esse quadro que nós fizemos aqui ao lado, ele não faz parte do fluxograma. Ele foi apresentado para vocês apenas como um teste. Né? E existem alguns que chamam isso de chinês, que é uma maneira de representar ou de nós testarmos o nosso fluxograma para ver se ele está funcionando adequadamente. Então, isso aqui. Voltamos. Eu me lembro que na primeira aula, alguns de vocês estavam muito preocupados com essa tabela. Essa tabela aqui é a última coisa que você faz, porque quando você desenvolve um algoritmo, você trabalha aqui, ó, na lógica, depois você testa. Tá? Agora, gente, vocês precisam entender uma coisa. Eu costumo comparar lógica de programação como uma criança. Nenhuma criança, ao nascer, ela já sai andando, já sai correndo. Existe todo um processo de aprendizado. Tá? Primeiro você vai engatear, depois você vai começar a dar os primeiros passos, e aí depois, daqui a pouco, você está correndo. Legal, pessoal, vocês estão ligados, hein? Muito obrigado aí. Então, gente, como eu estou dizendo, ninguém nasce sabendo, tá? Programação. E eu digo para vocês, gente, uma coisa assim muito, eu quero que vocês guardem isso, assim, de uma forma muito especial. Se motivem a trabalhar a lógica de vocês, a trabalhar o raciocínio lógico, a se esforçar para isso, a estudar isso, a praticar, a fazer exercício, porque isso é o mais importante. Vocês vão ver que no momento em que vocês aprenderem lógica de programação, uma tecnologia você aprende num vídeo, num livro, num material didático. Agora, a parte de lógica de programação, eu sempre digo que é bom você ter um tutor, é bom você ter um cara para poder
te mostrar o caminho das pedras. Essa é a parte mais importante, tá? Eu trabalho com lógica de programação, mas também trabalho com desenvolvimento, com tecnologias, né? Desenvolvo em alto nível. Mas essa parte é a mais importante, porque lá na frente eu tenho alunos, e vou admitir para vocês, tem alunos que tecnicamente sabem mais do que eu, já me superaram, de longe. Por quê? Porque tecnologia está sempre em evolução. E os caras, de repente, começam a trabalhar com a tecnologia e deslancham. Isso é muito comum acontecer, tá? O fator experiência faz muita diferença. Mas em programação, cara, você com 6 meses, cara, você já está desenvolvendo. Esse é o grande diferencial. Agora, isso depende muito de quem pega, bota a mão na massa e quem se dedica, né? Isso é um fato. Agora, eu não tenho dúvida de que experiência também faz parte. Claro que, se você for para uma empresa, alguma coisa assim, a experiência faz parte. Porque você tem que ter experiência de vida, experiência no sentido de vida, né, de uma forma geral, né, de conhecimento, isso aí faz muita diferença, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre ligado nas coisas que acontecem, né? E dentro dessa área de programação, só fazendo um comentário rápido, é muito comum também, a gente quando vai para uma área, a gente vai trabalhar numa área para desenvolver um software, a gente acaba nos tornando assim um analista de negócios, é aquele cara que acaba aprendendo o negócio do usuário. Por exemplo, se você, no meu caso, eu desenvolvo para uma prefeitura, cara, eu conheço o negócio de prefeitura, talvez mais do que alguns funcionários. Por quê? Porque eu me dediquei a aprender as regras de negócio. Aí eu peguei a tecnologia e passei para as regras de negócio. O cara que trabalha num banco, o cara que trabalha no comércio, quando ele vai implementar alguma coisa na área médica, o cara quando vai desenvolver alguma coisa para aquela área, ele acaba se familiarizando com a linguagem da área e tudo, e isso aí conta muito, né? Essas coisas são muito importantes. Mas voltando aqui para o nosso fluxograma, vamos focar agora nessa transição. Então eu tenho aqui, olha, esse processamento que eu comecei, olha, zerando as variáveis. Para eu passar isso aqui para o meu código, olha como é que eu fiz aqui, ó, linhas 5, 6 e 7, olha. Int pares igual a 0, int soma igual a 0, int conta igual a 0. A gente percebe aqui uma diferença. No nosso fluxograma, a gente não definiu esse int aqui, ó. E na linguagem C, é uma linguagem tipada, e fortemente tipada, vocês vão entender isso mais para frente. Eu preciso definir qual a característica daquela variável. Então, quando eu coloco o int aqui, eu estou dizendo para a linguagem C que essa variável pares é do tipo inteiro. Tá? No fluxograma, eu não preciso disso. Por quê? Porque o fluxograma eu não vou compilar, ele não vai avaliar para ver se eu digitei certo ou não. Né? Costuma-se dizer que no fluxograma você usa muito o seu bom senso. Na análise de sistemas, usa-se muito bom senso. Quando você desenvolve um modelo de dados, é bom senso. Agora, quando você vai para o físico, aí é diferente. Aí não tem bom senso. Aí tem o quê? Tem o software, o compilador, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, que vai avaliar o seu código para ver se você fez certo ou não. E é só lógica também, que não é o compilador que avalia, mas são os erros que eventualmente acontecem. Então, nesse caso aqui, olha, essa transição aqui foi simples, a gente apenas definiu o tipo, a gente vai falar mais sobre isso, quando eu for apresentar a linguagem. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para uma coisa muito interessante. É que aqui nós criamos no nosso fluxograma uma estrutura de repetição. E essa estrutura de repetição, observem, ela se deu por meio dessas setas, olha. A gente já falou muito sobre essa lógica aqui, olha, a gente começou ensinando para o computador como é que soma os pares, como é que obtém-se os pares, mostramos como somar os pares e criamos um contador. Por quê? Porque o objetivo desse programa é mostrar a soma dos 5 primeiros números pares. E logo abaixo eu criei uma condição de parada, uma condição de término, onde eu coloquei, se o conte for igual a 5, ele mostra a soma, se não ele volta. E esse retorno aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, esse looping,
que nós fizemos aqui de forma gráfica. Lá na programação eu não tenho isso. Eu não tenho gráfico. Eu tenho que criar uma alternativa aqui na programação que ele faça esse retorno, que ele faça esse circuito, que eu aqui fiz até uma analogia com uma corrida de Fórmula 1, né? Agora, olha só. Quando a gente volta para cá, quando a gente observa aqui das linhas 8 a 12, a gente vai ver o seguinte, olha só. Aqui eu coloquei, olha, usando o losango, se conte é igual a 5, sim, ele mostra a soma, se não, ele volta. Olha como é que eu criei essa estrutura de repetição aqui. Olha, eu fiz o seguinte, ó. Eu criei uma estrutura de repetição chamada while. Esse while significa enquanto. Enquanto conte for diferente de 5, faça. E aí você vai olhar aqui para o meu fluxograma e vai observar o seguinte, poxa, mas aqui, Rubens, você colocou igual a 5, aqui você colocou diferente de 5. Por quê? Porque são ferramentas diferentes, são estratégias diferentes. Agora, a lógica é a mesma. Por que eu coloquei diferente? Porque aqui, no caso do fluxograma, se ele for igual a 5, ele segue o fluxo, mostra a soma. Ou seja, a condição verdadeira aqui faz com que eu siga o fluxo, com que eu saia da estrutura de repetição. O não aqui, ele faz com que eu retorne, que eu permaneça na estrutura de repetição. Agora, no caso do nosso programa em C, é diferente, olha só. No caso do nosso programa em C, como é que funciona a estrutura de repetição while? Sem entrar em muitos detalhes, porque a gente vai ter uma aula aqui especial que eu vou falar sobre estrutura de repetição, tá? Mas procure entender aqui o seguinte, fazendo uma analogia com essa estrutura e essa aqui que está entre as linhas 8 a 12. Olha só, eu faço assim, ó, enquanto o que está entre parênteses é a minha condição. E a diferença do programa para o fluxograma é que aqui no programa, aqui, ó, quando eu coloco esse while e coloco uma condição, essa condição é a condição de permanência no laço, na estrutura de repetição. E essa minha estrutura de repetição aqui, ó, ela é dada por esse bloco. Então, essa seta que representa esse retorno aqui, que faz esse looping aqui, ó, girar, voltar, meu processamento fica preso aqui, enquanto conte for igual a 5, ele fica, enquanto conte for diferente de 5, ele fica aqui. Conte for igual a 5, eu saio. Então, no caso aqui, enquanto o conte for diferente de 5, ele vai ficar aqui dentro. O que ele vai fazer? Ele vai executar as linhas 9, 10, 11. Quando ele bate nessa chaveta de fechamento aqui, ele volta para a linha 8 e vai reavaliar a condição. Se essa condição ainda for verdadeira, ele vai ficar preso aqui dentro. Então, quando eu começo o meu programa, se conte aqui está valendo 0. Conte é diferente de 5? Sim. Então ele entra, ele executa as linhas 9, 10 e 11, a lógica você já conhece, a gente já ensinou isso na aula passada. Quando chega na linha 11, o conte passa a valer 1. Quando ele bate nessa chaveta aqui, ele volta, o conte está valendo 1, ele vai reavaliar essa condição. Conte é diferente de 5? É, então eu continuo aqui dentro. Percebem? É exatamente o que está aqui, ó. A condição de permanência no looping é enquanto o conte for diferente de 5, porque quando o conte for igual a 5, eu saio. Só que essa forma de representar por meio de símbolos no fluxograma é diferente de uma linguagem estruturada, ou de uma estrutura, né, criada aqui na programação por meio do while. Tá? Então, é por isso que a gente tem essa diferença do conte aqui diferente de 5, aqui o conte igual a 5. Tá? E o detalhe aqui, voltando agora para o programa, olha só, enquanto isso aqui for verdade, faça isso. Aí a questão é, e quando isso não mais for verdade?
quando isso não mais for verdade, você não vai fazer isso, você vai seguir em frente. Você vai seguir o fluxo, sabe? Como está aqui, ó. Tá? E aí, esse comando que eu utilizei aqui para mostrar, observe um detalhe que eu já ia passando despercebido. Observem que as linhas 9, 10 e 11 são exatamente iguais ao que está aqui nesse processamento. Olha. Exatamente. Bom, já na linha 13, ela é diferente. Aqui eu simplesmente dei um comando, mostrar soma, sem preocupação se eu vou mostrar na impressora, se eu vou mostrar na tela, eu vou mostrar. Lá no fluxograma é bom senso, agora aqui não. Aqui na programação é diferente. Aqui na programação, eu tenho que usar aqui uma estrutura que converta o meu... Deixa eu tentar diminuir o máximo aqui para ver se dá. Olha, para transformar esse mostrar soma aqui numa mensagem para o meu usuário. E aí o que eu faço aqui? Ó? A gente vai conhecer mais, com mais detalhes, esse cout. Esse cout é um comando de saída. Eu estou mandando imprimir uma mensagem de saída. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Agora vamos focar aqui no programa, tá? Vamos só minimizar isso aqui. O que eu faço aqui, ó? Cout. Esses sinaizinhos aqui, eu chamo de colchete angular, né? Que é o sinalzinho de menor, menor. Eu sempre uso menor, menor para eu mostrar uma mensagem. Vocês vão ver depois que tem o CIN, que é o CIN maior, maior, que é o comando de entrada. A gente vai mostrar isso. Por enquanto, esse programa ele só imprime. Então, ou seja, mostre o quê? Essa mensagem. Quando eu quero mostrar uma frase, uma mensagem para o meu usuário, uma string, uma cadeia de caracteres, eu coloco entre aspas, tá, pessoal? Eu já quero educar vocês para isso, para pensarem sempre nesse sentido. A gente sempre tem que usar as aspas, tá? E aí eu coloco aqui a minha frase. Bom, agora a soma dos cinco primeiros pares é quem? É soma, é a minha variável soma. Então, para eu juntar a essa mensagem a minha variável, basta eu utilizar esse menor, menor. Eu faço esse menor, menor aqui, e ele vai fazer uma coisa chamada concatenação. Ele junta isso com mais o soma. Maravilha, pessoal, voltamos. Então, repetindo aqui, ó, eu vou juntar essa frase com essa variável. E eu quero abrir um parênteses aqui para vocês entenderem uma coisa, gente, olha só. Olha só. Quando eu faço isso aqui, ó, abro aspas, 2, mais 2. Opa. Opa, desculpa, hein? Ó, coloquei 2, 2. Quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço isso, vamos lá, agora retornamos aqui, agora vai estabilizar. Quando eu mando mostrar, quando eu faço cout 2, uso os colchetes angulares e 2, o resultado disso aqui vai ser 2, 2. Ele vai juntar. Esse juntar, nós chamamos isso de concatenação. Eu vou concatenar. Agora, se eu fizesse diferente, se eu fizesse isso aqui, ó, cout 2 mais 2. Sempre tem que ter ponto e vírgula, tá no final. Já isso aqui, ele me mostraria o quê, pessoal? 4. 4 por quê? Porque aqui ele está fazendo uma soma aritmética, uma soma matemática. Aqui, não. Aqui ele está juntando.
Tá? Então, a gente chama isso de concatenação. Vocês vão ver que em algumas linguagens, a gente poderia fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. O resultado seria 2, 2. Tá? Agora, se eu tiro aspas, aí o resultado é 4. Tá? Então, vocês sempre vão usar essa estratégia. É muito comum os alunos no início errarem isso. Às vezes esquece de fechar uma aspa. Aí o programa começa a dar problema. Tá? Então, escrever uma cadeia de caracteres, coloque entre aspas. Tá? Quero mostrar uma variável, não tem aspas. Quero mostrar uma constante, 30, não tem aspas. É um número. Tá? Soma. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, o que ele vai mostrar para mim? A soma dos 5 primeiros números raros é soma, ele vai imprimir soma, porque eu coloquei entre aspas. Eu transformei uma variável numa string, que é o mesmo que uma cadeia de caracteres. Tá? Então, eu vou tirar a aspa. Legal. Bom, agora eu vou executar esse programa. Vou apagar isso aqui. No momento em que você digita aqui todo o seu programa, lembre-se sempre de clicar aqui no disquetinho, tá? Esse disquetinho aqui é para salvar. Ó. Clica aqui, ou então dá Ctrl S. Quando esses disquetinhos aqui eles estão com essa imagem cinza, significa que já está salvo. Se você fizer qualquer coisa aqui, ó, o disquetinho já fica amarelinho de novo, tá vendo? A gente volta aqui, agora eu vou salvar. Ou nesse disquetinho simples, ou nos disquetinhos duplos. Porque se eu tiver mais de um programa, ele salva tudo, mas no programa aberto. Tá? Bom, beleza, agora eu já fiz o meu programa, já digitei, eu já tenho certeza que a minha lógica está perfeita, eu quero executar esse programa. Tá? Como é que eu faço aqui para executar? Ah, e um detalhe importante aqui, que não seria tão importante agora, mas eu vou fazer um comentário sobre isso. Sempre que vocês começarem qualquer programa, essa linha aqui, ó, essas 3 linhas, pelo menos nos primeiros programas que a gente for fazer, elas sempre serão iguais. Serão uma espécie de receita de bolo. Tá? Um comentário rápido. Esse IOStream são bibliotecas da linguagem C. Ou seja, o C ele me fornece algumas funções prontas, espécie de programinhas prontos. Por exemplo, esse cout. Como é que ele sabe que esse cout aqui, ele imprime alguma coisa na tela? Por quê? Porque esse cout faz parte da biblioteca da linguagem C. Tá? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, a gente está mandando incluir comandos dessa biblioteca. No nosso caso, essa, por exemplo, IO significa entrada in ou saída. Input, output. Stream. Entrada ou saída de dados. E esse use namespace que nós utilizamos aqui é para quê? Essa linha 2. Se eu não colocasse essa linha 2 aqui, quando eu fosse usar o cout, por exemplo, eu teria que colocar na frente do cout std, dois pontos. Eu teria que fazer isso. Para evitar isso, para não precisar ficar fazendo isso, porque eu posso ter aqui uns 30 couts, para não ficar repetindo sempre esse std na frente, basta eu fazer essa declaração aqui. Tá? E um comentário rápido sobre essa linha aqui, só para vocês terem mais ou menos assim uma noção. Quando eu escrevo um programa na linguagem C, na verdade eu estou escrevendo uma função na linguagem C. E toda função a gente vai ver, a gente vai ter uma aula específica sobre funções aqui, tá, gente? Então não se preocupem. Essa função em C, como ela é única e ela é executável, eu chamo essa função de main. Main significa principal, ou seja, a minha função principal. Esse int aqui, ele representa o tipo de retorno da função. Bom, em poucas palavras, tá? Esse meu programa aqui, eu estou querendo dizer com esse int aqui, que ele vai retornar um valor inteiro. O resultado dele vai retornar um valor inteiro. Aí você vai falar, poxa, Rubem, mas peraí. Quando você executou o programa, ele mostrou uma mensagem para mim.
E de fato, olha, se eu for executar aqui novamente, eu vou salvar tudo aqui, ó, eu vou aliás, eu não executei ainda, né, eu executei? Ainda não, né? Não executei. Semana passada, né? Daqui a pouquinho eu vou executar. Melhor, eu vou executar de uma vez, só porque eu quero pegar um gancho nessa explicação. Eu venho aqui no menu, para executar, venho no menu executar, compilar e executar, ele me mostra aqui a mensagem, ó. A soma dos 5 primeiros pares é 30, e de fato a gente viu que é 30. Aí você fala, poxa, Rubens, mas a saída aqui é 30, e foi uma frase que você escreveu, ou seja, uma cadeia de caracteres, não é um número. Isso aqui é uma string, né? É uma cadeia de caracteres, uma mensagem concatenada com um número. Ok, ok. Só que essa função man, ela espera o retorno de um valor numérico. Valor inteiro. É por isso que aqui na linha 14 nós colocamos esse return 0. Eu digo para ele, olha, return 0. O que eu quero dizer com esse return 0 é o seguinte, a linguagem em C, ela tem essas características. Eu posso dizer para ela o seguinte, olha, o 0 indica que foi um resultado bem sucedido. O 0 indica que foi bem sucedido. Se eu tivesse algum problema, eu daria um return 1, por exemplo. O 1 indicaria que houve um problema no meu programa. Tá? É somente por isso, tá? Que a gente utiliza esse int aqui na frente. O que está entre parênteses aqui, como o próprio nome já diz, são argumentos. Eu posso passar argumentos para minha função. E a minha função pode trabalhar com esses argumentos dentro dela. Vou dar aqui um exemplo muito clássico para vocês. A gente vai fazer isso. Imagina que eu criei aqui uma função main em que eu tenho que somar 2 números. Mas eu não quero eu quero que o usuário digite os números que ele vai somar. Eu posso criar uma outra função aqui embaixo, que eu vou chamar de soma. E essa função soma, eu vou passar para ela alguns parâmetros que vai ser exatamente esses argumentos. Eu posso definir esses argumentos aqui para minha soma. Eu poderia colocar aqui int soma, por exemplo. Eu poderia colocar assim, ó, int soma, variável soma. E aqui eu poderia colocar aqui, ó, int número 1 e aqui int número 2. E aqui eu teria toda a minha função, né, e tal, aí fecho no final. Aqui eu teria todo o meu programa, tá? Todo o meu programa aqui. Aqui em cima eu poderia colocar o seguinte, ó, nesse soma aqui eu poderia colocar no lugar desse soma aí, eu coloco soma, abre e fecha parênteses. Esse soma, abre e fecha parênteses, seria exatamente a execução dessa função. Aí eu quero somar 2 números, eu posso colocar aqui, ó, 2,2. Eu vou passar esses parâmetros aqui, ó. Essa função vai receber esse 2 como número 1 e esse segundo 2 aqui como número 2. Isso são parâmetros. É por isso que aqui em cima vocês estão vendo esse int arg char argv, ou seja, eu posso, ao executar essa minha função main, eu posso passar parâmetros para ela, tá? É só para poder explicar para vocês o significado disso aqui, só para ficar uma explicação completa com relação ao programa, muito embora a gente não vai usar isso aqui agora, tá bom? Ok, então é justamente para poder indicar que você está incluindo uma biblioteca. Porque se você tira isso aqui, ó, olha o que acontece. Ó. Ele muda até de cor, tá vendo? Então, quando eu encontro um hashtag, eu estou indicando para ele, gente, olha, você está incluindo uma biblioteca. Qual a biblioteca? IOStream. Existem diversas bibliotecas. Se você entrar no Google, por exemplo, bibliotecas da linguagem C para entrada de dados, ele vai te mostrar um monte. Se você quiser usar alguma coisa, por exemplo, aqui, dessa função IOStream, estou usando o Cout. Se você quiser usar algum recurso, você tem que pesquisar na internet qual a biblioteca e como é que você usa aquele recurso. Você tem diversas coisas.
para você entrar dados, sair dados, fazer uma série, gravar em arquivo fisicamente mesmo, gravar lá no seu HD um dado, entendeu? Então tem muitos recursos. Mas como eu disse para vocês, aqui não é um curso de C. Isso aqui é um curso de lógica, de programação. Meu foco é programação. Então, aprendam lógica. Deixa para vocês aprenderem recursos nas tecnologias mais modernas, nas linguagens mais modernas. As linguagens que a gente usa, como, por exemplo, o Java, o React, que é uma biblioteca para web, o React Native, que é uma biblioteca para desenvolvimento mobile, né, para celular. Guardem essa energia lá para frente. Tá? Se você tiver vazio, sim, pode. Se você colocar, abrir e fechar parênteses, sim, sem problema nenhum. Não necessariamente você tem que usar. Essa é a estrutura, tanto que se você entrar lá no seu celularzinho, quando você vai criar um app lá no celular, ele já cria essa linha para você. Entendeu? Não se preocupem, tá, com isso. Isso é detalhe. Por isso que eu falei com vocês, essas 4 linhas aqui, ó, são receita de bolo. Sempre a gente vai ter essas linhas, pelo menos nos primeiros programas, tá? E isso aqui, pessoal, como eu falei, é um ambiente integrado de desenvolvimento. A gente tem depuração, eu posso, inclusive, criar uma depuração por meio desse programa, tá? Só que a gente não vai ver isso, tá? Não é o nosso foco, porque a gente vai ter que... Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês em termos de estrutura de programação, tá? Deixa a tecnologia lá para frente. Vamos aprender, vamos focar bem aqui na parte de lógica de programação. Lá para frente a gente vai destrinchar as outras tecnologias, quando a gente entrar no caso dessas tecnologias. Tá? E está previsto aqui no curso, vamos aprender Python, PHP, tem outras tecnologias legais aqui. Muito embora eu vou definir uma linha para vocês aqui que é muito interessante vocês seguirem, principalmente aqueles que não têm muito tempo, né, de ficar. Porque é muito comum, hoje, o cara de TI, ele se perder. É tanta informação que o cara tem que o cara se perde. Você tem que focar. Foca em alguma coisa. Tá? Torne-se especialista em alguma coisa. Tá? Muito bem, então aqui a gente terminou essa parte. Agora, a gente, de imediato, eu já vou seguir dando sequência a essa aula, ainda nessa parte conceitual, em que eu estou apresentando aqui o desenvolvimento. Eu vou entrar nesse slide aqui, ó. Vou salvar isso aqui, bonitinho, e vou entrar nesse slide aqui, porque eu quero agora falar com vocês. Deixa eu fechar esse aqui da soma dos 5 primeiros. Ok, voltamos, legal. Então, eu estava dizendo para vocês o seguinte, ó, aqui eu já vou fechar essa apresentação, não preciso mais dela, tá? Nesse momento, vou fechar. E vou abrir aqui uma outra apresentação, porque agora eu quero falar sobre isso aqui, ó. A gente vai entrar, de fato, na linguagem C. Tá? Vamos criar um pequeno programa em C da mesma forma que nós fizemos aquele anterior. Só que agora, um mais simples, a gente vai focar mais na parte da linguagem em si. Tá? Então, olha só. Agora sim eu vou explicar com mais detalhes o processo que nós chamamos de compilação. Então eu vou alternar aqui, ó, vou alternar aqui, vocês fiscalizem aí o som, né? Não deixa o som embora. Normalmente quando eu alterno assim entre os programas, ele costuma dar uma travada aí no som. Tá? Deixa eu só dar uma hidratada aqui. Para a gente poder continuar. Então vamos lá. Tudo ok aqui? Vamos lá. Então quando eu estou aqui, olha só, deixa eu colocar ele aqui, ó. Quando eu estou aqui com o meu programa aberto, esse é o programa que a gente digitou, né? E tal. A gente compilou, a gente executou esse programinha, né? Vamos considerar aqui um programa feito em Windows, esse aqui, ó. Esse programa fonte é exatamente isso aqui, ó. Quando vocês ouvirem sobre
O programa-fonte é isso, é o que você digita. Isso aqui é o programa-fonte. Tá? No momento em que você vem aqui e clica nesse compilar, olha, eu cliquei em compilar. Quando eu cliquei em compilar, olha, done, beleza, compilação não deu erro nenhum, tá? Quando a gente clica em compilar, surge esse processamento aqui, ó, o compilador. Quando eu uso deve ser mais, normalmente eu venho aqui em executar, eu faço isso aqui, ó. Compilar e executar. Clico aqui, ó. Ele executa. Ele trouxe aqui o resultado, ó. A soma dos 5 primeiros pares é 30, de acordo com a minha lógica desse meu programa-fonte. Beleza. Eu quero que vocês entendam esse processo aqui, ó. Eu digito, quando eu executo, eu clico aqui em compilar e executar, a primeira coisa que ele faz é compilar. O que significa compilar? Compilar, ele vai avaliar o meu código, de acordo com a linguagem C. Então, o cara, quando criou esse algoritmo, e em alguns cursos superiores de computação, existe uma disciplina chamada compiladores, que você aprende a construir compiladores. Tá? E o que um compilador faz? Ele vai fazer uma análise sintática. Ele vai verificar se tudo que você escreveu está correto. Se você, por exemplo, botar um inter aqui, ó, se você botar um inter e tentar compilar, olha o que vai acontecer. Ó, compilar e executar. Ele já deu erro, ele parou nessa linha. E quando ele dá um erro, o que ele faz? Ele mostra esse erro. Ó. Eu, por algum motivo aqui, a minha ideia é que não está mostrando as mensagens, mas quando você instala, ele te mostra as mensagens de erro, tá? Qual a mensagem de erro que aconteceu. Por que ele mostrou isso? Ele dá um erro em inglês, um inglês fácil de você analisar. Bom, mas de cara, quando você bate o olho aqui, você viu que você fez errado. Ó. Se você apagar esse E, e se você salvar e vier aqui de novo, ó, compilar e executar, agora sim, agora vai. Ou seja, ele fez uma análise sintática. Ele verificou tudo aquilo que está lá naquela biblioteca dele, se está escrito corretamente. Esse é o papel do compilador, é verificar a sintaxe da linguagem. Ele não faz verificação de lógica, ele faz verificação sintática. Tá? Isso faz o compilador. Tá? Depois, o que ele faz? Ele gera o que nós chamamos de programa objeto. O que é um programa objeto? Um programa objeto é um programa que está em linguagem de máquina, que está numa linguagem, não numa linguagem que nós chamamos de alto nível. Isso aqui é uma linguagem de alto nível. É uma linguagem que nós entendemos. Isso aqui é como se fosse uma carta que eu estou escrevendo para o computador. Ele pega isso aqui e transforma isso em zeros e uns. Porque a linguagem que o computador reconhece utiliza zeros e uns. É aquela história do positivo, negativo, falso, verdadeiro, sim ou não. É por isso que nós chamamos muitas vezes de lógica formal. Por quê? Porque é a lógica do falso e verdadeiro, do sim ou não. Eu já comentei isso com vocês aqui. Né? Existem outras lógicas que não são formais. A lógica fuzzy, a lógica booleana, por exemplo. Meu doutorado foi trabalhando com lógica fuzzy, que eu já comentei algumas vezes com vocês aqui. No nosso caso aqui, eu vou transformar em zeros e uns. Esse programa objeto, então, é um programa que está zeros e uns. Tudo que você faz no computador é 0 e 1, pessoal. Tá? Vocês têm uma disciplina no curso chamada, eu acho que é Organização de Computadores, se eu não me engano. É uma disciplina no primeiro período, onde você aprende isso. Tá? Como é que funciona essa correlação do que eu escrevo em alto nível para a linguagem de máquina. O fato é que ela é transformada em linguagem de máquina. Mas aí você vê aqui um tal de linker. O que vem a ser esse linker? Gente, pensa comigo uma coisa. Vamos voltar nesse programa aqui. Ó. Lembra que eu comentei com vocês
que eu posso ter uma função main e posso ter uma outra função aqui, chamada soma, por exemplo, uma outra função qualquer, eu posso criar várias funções separadas em que essas funções são chamadas pela main. Como é que vocês imaginam que o cara construiu o Windows? Windows, por exemplo. Aqueles que conhecem o Windows assim com mais detalhes, sabe que o Windows, ele tem uma pastinha chamada Windows System. Já viram falar dessa pastinha Windows System? Se você entrar dentro daquela pasta, ela não tem um monte de arquivo com exceção .dll. Vocês já viram isso, gente, lá no Windows? Se vocês não tiverem, aqueles que não viram podem ver, ter essa curiosidade. Tem um monte de arquivo DLL lá na pasta Windows System. O que é DLL? DLL significa Dynamic Library Linked. São bibliotecas dinâmicas que são linkadas. Ou seja, você tem o Windows um programa principal. Você tem tipo esse main aqui, ó, que é o Windows.exe. Agora o Windows, ele não é apenas um programa, o Windows é tão grande que ele teve que se dividir em várias partes. Essas partes são as funções. Quando ele precisa de alguma coisa, de executar alguma coisa, quando você executa, abre uma janela, abre o Windows Explorer, alguma coisa no Windows, ele vai lá naquela biblioteca e executa. E como ele é muito grande, o que acontece? No passado, a gente tinha uma limitação de memória RAM, que é a memória volátil, né? Se eu estiver falando grego para vocês aqui, vocês aprendem isso em outra disciplina, tá? Mas quando você tem uma memória RAM, uma memória volátil, às vezes o programa é tão grande que ele não cabe na memória. E aí o que ele faz? Ele faz um processo chamado swapper. O swapper o que é? Swapper, ele faz o seguinte, ele tira da memória alguns pedaços de programa que ele não está usando e joga para o disco. E ele vai lá no disco, pega a DLL que ele precisa e joga para a memória. Ele fica fazendo isso, esse swapper. É por isso que nos computadores antigos, aquele HDzinho, aquele LEDzinho ficava piscando direto, né? Quando você acessava muito o HD. Fica piscando direto, porque ele fica fazendo muito swapper. Tá? Programas muito grandes, eles fazem isso. O Windows trabalha dessa forma. E é exatamente isso aqui. Ó, o programa principal é como se isso aqui fosse o Windows. E as outras funções fossem as suas DLLs. Esse programa, esse linker que nós chamamos aqui, é exatamente o momento em que ele junta, ele linka tudo num executável só. Ele monta as referências todas num executável só. E aí você executa esse linker, o que foi linkado. Entenderam mais ou menos a ideia? Entenderam mais ou menos a ideia? Como é que funciona? Um abraço, ele dá ausência, ele para o programa, trava. Não consegue. O Windows costuma acontecer. De vez em quando acontece isso no Windows. É isso. É isso aí. É o problema. É isso aí. Às vezes, quando falta uma DLL, é por conta disso. E vai, opa, não tem essa DLL. Aí você tem que ir lá na internet buscar, ou ir lá no fabricante pegar. É assim que funciona. Tá? A linguagem em C, assim, o Windows foi feito em C, como eu falei com vocês, né? E esse é o processo que nós chamamos de compilação. Para nós aqui, o que é mais importante? É entendermos que o processo de compilação é um processo de verificação, ele verifica os nossos erros. Vocês viram aqui que se eu errar alguma coisa, ele para. Ele para na linha que errou. Quem faz isso para a gente? É o C? Não, é a IDE. É o deve ser mais, é esse carinha aqui, ó. Ó, sobre. É esse carinha aqui, ó. É esse programa aqui que fez. Tá? Aqui? Ah, tem um ponto e vírgula. É o ponto e vírgula. Toda linha tem. A gente vai falar sobre isso, Juliano, daqui a pouquinho. Tá? Exatamente nesses slides aí que eu falo sobre isso. Mas você fez exatamente como está aqui? Então dá uma conferida que você errou alguma coisa. Olha, deixa eu só te dar uma dica, Juliano. O C, ele tem uma coisa chamada, ele é uma linguagem case sensitive.
Se você colocar, por exemplo, esse while aqui com W maiúsculo, dá ruim. Tem que ser minúsculo, entendeu? Depende. Depende. Existem alguns espaços que são obrigatórios, outros não. Tá? Tem alguns espaços, como é que é o seu nome mesmo? Você acha que tem alguns espaços que nós utilizamos só para efeito de legibilidade de código. Por exemplo, ó, esses espaços que a gente tem, essa margenzinha esquerda que a gente tem das linhas 5 a 14, é simplesmente por questões de legibilidade, para o código ficar mais limpo, ficar mais entendível. Se eu tirar esses espaços aqui, não tem problema nenhum. Só que o código fica mais feio, né? Como é que é? Qual a linha? Ah, então, esse espaçozinho aqui, ó, esse espaço. Então, isso aqui também não precisava. Essas margens esquerdas aqui que a gente dá é só para efeito de legibilidade. Pô, achei ótima a pergunta de vocês. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que nós chamamos em programação de boas práticas. Imagina bem, o Sérgio, como é que é o seu nome? Você que me perguntou? Lá do cantinho lá? Como é que é o nome? Como é que é? É do lado do Juliano. Suzane. Olha só, Sérgio e Suzane. Vocês que perguntarem para os demais também. A gente, quando faz um programa, pessoal, a gente tem que pensar sempre no outro. Tá? Então, quanto mais legível e mais documentado for o seu programa, pensa no colega que quando você for sair de férias vai te render. Porque é ele que vai fazer manutenção no seu programa se der algum problema. Se você faz um programa que não tem espaço nenhum aqui, o cara se prepara a sua orelha, meu irmão, porque o cara vai falar poucas e boas a seu respeito. Tá? Se eu abrir uma linha aqui, ó, tem problema nenhum. Não. Uma coisa que vocês vão ver daqui a pouquinho é uma coisa chamada comentário. A gente costuma colocar aqui, ó, barra, barra, e colocar comentário sobre o que significa aquela linha, tá? Isso é altamente recomendável, ou altamente recomendado. Quando você fica legível e fica documentado. Isso é o mais importante, tá? Boa pergunta de vocês. Tá bom, eu não preciso disso. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Obrigado, Siri. Voltamos? Obrigado, colega. Então vamos lá. Então, olha só. Voltando agora para a nossa. A apresentação é pequena, é rápida, tá? Eu foquei mais aqui, tá? Agora, olha só. Esse programinha aqui eu vou explicar rapidamente. É um programinha que soma, que calcula uma média aritmética de 4 números. Olha só, eu defini 4 variáveis, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. E defini uma variável média. Essas 4 aqui, elas vão receber esses valores das linhas 8 a 11, tá vendo? Eu atribuí um valor para cada uma delas. E aqui embaixo eu calculei a média. Eu coloquei média recebe, olha, igual. Aqui eu somei os 4 números, dividi por 4. Voltamos, beleza. Ô, Sérgio, você é professor de matemática, né ou não? Você que é de matemática, então, você vai observar que na linha 13 aqui, nós utilizamos aqui em matemática, você chama de precedência de operadores. O que é isso? Quando você vai realizar uma operação aritmética, você resolve primeiro o que está entre parênteses, né? Aí depois você vai para quê? Para divisão. Eu coloco parênteses aqui, porque se eu não colocasse parênteses, ele primeiro ia dividir nota 4 por 4 para depois somar. Como eu preciso somar tudo primeiro, eu tenho que colocar parênteses, tá? Isso é válido, tá? Não só na matemática, como em programação. O parênteses representa o quê? A precedência de operadores. E aí eu pego, somo isso aqui tudo e divido por 4. O resultado ele atribui a média.
Na linha de baixo, eu simplesmente exibo a mensagem. O valor da média do aluno mostra aqui do lado média. Se a gente for fazer uma analogia, pessoal, com esse programinha aqui, ó, a única diferença é que esse aqui tem uma estrutura de repetição, né? E esse aqui não tem. Agora, pensem comigo, meus amigos. Eu precisaria criar um fluxograma para poder fazer isso? É claro que não. Não é uma coisa muito óbvia. Eu quero somar 4 números e calcular a média. É top-down. Defino as minhas variáveis, atribuo os valores, calculo e mostro. Acabou. Essa é a minha lógica. É por isso que eu vou direto para o programa, entendeu? A gente não precisa de fluxograma para esses casos. A gente não precisa de um pseudocódigo para esses casos. Tá certo? Muito bem. E olha, tem um return 0 no final. Olha, tem um int main aqui em cima. Tá? Segue o mesmo esquema. Seguindo em frente. Quando eu escrevo o meu programa, existem algumas palavras que nós chamamos de palavras reservadas. Toda linguagem de programação possui palavras reservadas. Bom, é muito intuitivo esse entendimento. O que é reservado é aquilo que você não pode usar. Está reservado. Ou seja, eu não posso criar uma variável chamada break. Eu não posso criar uma variável chamada case. Por quê? Porque isso são palavras reservadas. Entenderam a ideia? Isso aqui, ó, eu não posso criar variáveis com esse nome. Eu não posso criar uma variável chamada while, que o while representa uma estrutura de repetição. Nós já vimos isso no primeiro programa, certo? Ok, pessoal? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. É muito comum hoje em dia, quando os programadores vão desenvolver, o cara usar variáveis em inglês. Por quê? Porque hoje a gente está no mundo globalizado, o cara já está pensando que ele vai poder desenvolver lá para fora. Né? Hoje em dia, com a globalização, cara, você fala com um cara do Japão, do outro lado do mundo, online, aqui, né, no tete a tete. Você pode fazer programa para você vender nos Estados Unidos. Então, utiliza essa linguagem padrão, que é o inglês. É muito comum isso. Então, vocês muito cuidado quando forem criar variáveis para respeitar as palavras reservadas. Continuando, olha, outras palavras reservadas que a gente tem aqui, tá? Agora, uns pontos importantes da linguagem C. Olha, quando você abrir, você tem que fechar. Isso eu falo principalmente com relação ao quê? As chaves. Quando você abre uma chave, você tem que fechar. Observem, pessoal, como o deve ser mais, quando eu seleciono aqui, ó, passei o mouse e selecionei a chaveta de abertura, ele já selecionou lá na linha 15, ele já, opa, essa aqui, você está fechando aqui, ó. Se eu selecionar da linha 8, observem bem, olha, ele já me mostrou que agora eu selecionei a que fecha na linha 12, tá vendo? Ele já me ajuda nesse sentido, tá? Gente, abriu, fechou. Abriu parênteses, fechou parênteses, tá? Todas as variáveis em C++ precisam ser declaradas. Olha só, no meu programa, eu defini pare, some e conte. É por isso que lá no algoritmo eu recomendei que vocês fizessem isso. Por quê? Para vocês já ensaiarem o que vocês vão usar na linguagem. Eu tenho que declarar, ele tem que conhecer as minhas variáveis. Tá? E aí eu declaro aqui, sempre defino o tipo referente àquela variável. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente, tá? Eu coloco sempre aqui o tipo da variável, se ela é inteira, se ela é uma variável do tipo caractere, uma string, tá? Se é uma variável decimal, olha aqui, olha, chamar a atenção de vocês para isso, ó. Nesse programinha aqui, ó, a gente definiu uma variável do tipo float, ó. Aqui eu defini int, na soma dos pares eu defini int. Aqui eu defini float, por quê? Porque float é uma variável decimal. Quando eu declaro que no meu programa as minhas variáveis são inteiras, eu só posso trabalhar com variável inteira. Eu não posso colocar que pares, eu não posso colocar soma é igual a 2,5, não posso fazer isso.
Se eu fosse colocar soma igual a 2,5, eu teria que colocar aqui float na frente. Ok? Ou então double, que é um tipo de variável com uma precisão maior, muito maior, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Voltamos aqui. Inicie os programas com int main, aquela receitinha de bolo que eu falei com vocês, e termine com return 0. Sempre isso, ó. Eu sempre começo com isso aqui e sempre tem um return no final, porque eu já expliquei isso para vocês. Eu tenho que retornar um valor inteiro para ele, tá? Use as indentações, linhas em branco e comentários. É isso que o Sérgio falou agora há pouco. O que são as indentações? É isso aqui, ô, Suzane, né? Isso aqui é chamado de indentação. Tem alguns autores que chamam de identação. Não está errado não, tá? Indentação, identação, é a mesma coisa. É exatamente essa técnica de usar margens à esquerda para poder mostrar legibilidade para o código. Tá certo, pessoal? É igual quando você começa a estudar lá na primeira série. Às vezes as professoras, elas quando ensinam que a gente vai escrever uma redação, para começar um parágrafo, dá uma margem. Aí você começa a escrever o parágrafo, tá? Aí depois você volta aqui e continua. Agora, gente, uma perguntinha para vocês que já fizeram a primeira série há muitos anos atrás, como eu. Essa margem aqui para o parágrafo ela é obrigatória? Sim ou não? Não! Não é, isso é folclore lá da professora. Você não precisa botar essa margem, você bota se você quiser. Por que você bota a margem? Para você dar legibilidade para sua carta, porque você indica para o cara que você, opa, abriu um parágrafo. Vai lá no Word para você ver se é obrigatório fazer isso. Claro que não. Entendeu? Programação é cultura também, Sérgio. Mas você não vai contar isso para sua professora de português lá não, tá? Ela vai querer brigar comigo e eu não quero comprar essa briga não, tá bom? Ok? Legibilidade é o nome da palavra-chave, tá, pessoal? Legibilidade. Por isso que a gente usa indentações, tá bom? Linhas brancas, posso colocar à vontade, ó. Se eu colocar uma linha branca aqui, se eu salvar e compilar, não vai ter problema nenhum, ó. Rodou do mesmo jeito. Tá certo? Comentários, eu posso colocar aqui, ó, barra, barra, a linha a seguir mostra o resultado. Vou salvar e vou executar, olha só. Rodou do mesmo jeito. Para você comentar o código inteiro, a gente vai ter um momento em que eu vou falar mais com detalhes sobre isso. Para você comentar uma linha, você usa essa barrinha, barrinha. Para você comentar um código inteiro, na linguagem C, você faz isso aqui, eu coloco um barra asterisco no início e no final você coloca asterisco barra. Tudo que está aqui dentro está comentado. Se eu for rodar esse programa aqui, ele não vai fazer nada. Tá? Porque ele não tem nada. Tá? É muito recomendado o uso do barra asterisco quando você faz um comentário que envolva mais de uma linha. Tá? Por exemplo, eu vou começar um programa, normalmente eu faço assim, ó. Vou documentar um programa, eu coloco assim, asterisco, barra asterisco, asterisco, barra. Aí aqui eu coloco assim, autor, Rubens, data, hoje é 13, né? 13/3/2023. Objetivo do programa, ou comentário, objetivo, mostrar a soma dos 5 primeiros pares. Salvei, vou executar. Compilei e executei, mesmo resultado. É altamente recomendado fazer isso aqui, tá, gente? Altamente. Os caras que vão trabalhar com você e vai te render nas suas férias vão te agradecer, assim, enormemente quando vocês fazem isso, tá? E o cara não é obrigado a saber o que você pensou naquela rotina, naquela função que você fez, entendeu? Por que você usou aquela variável? É legal. Se você sentir um grau de dificuldade para alguém que for analisar, faz um comentário.
Até mesmo para você, cara. Olha, gente, tem coisas que eu faço, que eu fiz há 10 anos atrás, que eu vou olhar hoje, eu não entendo mais, eu não lembro mais por que eu fiz aquilo. Aí eu vou nos meus comentários, opa, fiz isso aqui porque teve essa situação. Entendeu? Um usuário seu, ó, solicitei uma exceção aqui no programa. Você fala assim, ó, qual o documento? Eu estou colocando isso aqui com base em qual documento? Ah, eu te mando um processo, te mando aqui um ofício. Aí você bota assim, ó, solicitado pelo usuário tal, no dia tal, por meio do processo número tal. Amanhã ou depois alguém vai te questionar, opa, aqui, ó, o cara me passou esse documento aqui para fazer isso. Entendeu? Você está fazendo aí agora? Tá, daqui a pouco, depois, esse vai ser o segundo momento. A segunda parte a gente vai para a prática, tá? A gente vai para o laboratório. Não, esse return zero é o seguinte. Isso aqui é uma função, né? Não é uma função main? Tá? Eu comentei agora há pouco sobre isso. Quando você executa uma função, quando você coloca o int na frente da função, significa que essa função vai retornar um número inteiro. Se eu colocasse um float aqui, significa que ele vai retornar um número decimal. A função vai retornar alguma coisa. Então, esse zero aqui, como eu falei com vocês, o sistema operacional entende que o zero é um resultado com sucesso. Se for diferente de zero, ele vai entender que houve uma exceção, houve algum problema. Tá? Ele trabalha assim. Normalmente é assim que o Windows, por exemplo, tem várias DLLs. Quando ele retorna um código, ele chama o DLL. Se teve um erro, ele retorna um código. Opa. Aí ele sabe que aquele código indica o erro tal. Isso, ó, deu certo, bem sucedido. A função executou com sucesso. Para terminar, as linhas de código / instruções são sempre terminadas com ponto e vírgula. Olha só. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Existem as exceções, claro. Quando eu crio linhas de código ou instruções, como são essas aqui, ó, são instruções que eu estou dando. Ó. Tem que terminar com ponto e vírgula. Agora, essa linha aqui, ela não termina com ponto e vírgula. Por quê? Porque isso faz parte de uma estrutura de repetição. Na verdade, eu estou abrindo uma chaveta que vai iniciar um bloco de instruções. As instruções, sim, tem que ter ponto e vírgula. Agora, o ponto e vírgula, não. Ou a chaveta, não. Ok? Tudo bem? Então, não leva. Então, gente, olha, não levem isso aqui a ferro e fogo, não, tá? Lembrem-se sempre o seguinte, ó, códigos e instruções. Ó, são os códigos e instruções. Agora, por exemplo, essa linha aqui, o while, não tem ponto e vírgula. Essa linha do int main aqui não tem ponto e vírgula. A linha do include aqui não tem ponto e vírgula. Tá certo? Mas sempre que vocês fizerem as linhas, recomenda-se que você feche com ponto e vírgula. O JavaScript, por exemplo, não precisa. Que é uma outra linguagem que não precisa. Já não tem essa necessidade. Então, é de linguagem para linguagem. O JavaScript, ele usa a mesma base da linguagem C, só que para ele não precisa ter ponto e vírgula. Tá? Então, o C é mais exigente nesse aspecto. Como eu falei, então, a linguagem PHP precisa de ter ponto e vírgula no final. A linguagem Java precisa ter ponto e vírgula no final. O Python já não precisa, entendeu? Então, cada linguagem tem a sua característica. Bom, vamos fechar então esse material aqui. Olha, a estrutura básica de um programa é sempre o seguinte, ó, diretivas de pré-processamento, tá? Por exemplo, ó, aqui, ó, essa aqui é uma diretiva, que eu estou inserindo aqui uma biblioteca. Declarações globais, tá? Eu posso fazer o seguinte, gente, olha, eu poderia colocar declarar algumas coisas aqui fora da função. Se eu tivesse várias funções,
eu poderia criar uma variável aqui, que valeria para todas as funções que eu tenho dentro desse arquivo. Tá? São coisas que a gente vai ver mais para frente. Declaração de funções, a gente vai ver. E aqui, ó, o que a gente está vendo, né? O int main, receitinha de bolo, fechei chave no final, return 0 para terminar. Dentro da função, sempre eu tenho return 0. As minhas definições locais são, por exemplo, as variáveis que eu estou definindo aqui, ó. Definições locais. Tá? Definições locais. E as instruções é o que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui são as minhas instruções. Tá? Inclusive envolvendo, inclusive, a estrutura de repetição também. Tá? Então, esse aqui é o escopo, a estrutura de um programa em C. Tá? E ponto final. Oi. Pô, cara, você fez uma pergunta muito difícil aí. Você pode colocar várias. Bom, essa sua pergunta de quantas, sinceramente, não sei te responder, porque é muito dinâmico. Amanhã ou depois estão criando algumas. E outra coisa, meu amigo, como é que é o seu nome? Luiz Felipe. Tem uma coisa. Na linguagem C, ou em outra, o Java, por exemplo, é muito comum você fazer isso. Você pode criar suas funções e incorporar a linguagem. Entendeu? É muito comum isso. O Java, por exemplo, cara, ele é repleto disso. Quando você for construir alguma coisa em Java, você pensa primeiro o seguinte: eu não vou ficar reinventando a roda. Por exemplo, eu tenho um programa em C, em Java, eu estou fazendo um programa em Java para web aqui. Ah, meu programa vai ter que ler código de barras. Você vai ter que criar um programa para ler código. Não tem a mínima ideia de como é que isso funciona. Se você for no Google, você vai encontrar bibliotecas gratuitas. O cara te oferece um código, uma função para você incorporar no seu. E às vezes ele até documenta. Olha, você usa assim, para você usar. Porra, cara, acabou. Isso chama-se comunidade. A comunidade trabalha assim, tá? Essa troca de experiências. E essas linguagens mais Java, PHP, React, React Native, tudo isso que a gente vai ensinar aqui, a gente tem uma comunidade muito forte e atuante. Hoje em dia você trabalha com o Google aberto, cara. Um programador hoje trabalha com o Google aberto. Por quê? Porque você não é obrigado a saber tudo, a fazer tudo. É por isso que eu acho assim muito complicado. Às vezes você vai fazer um concurso, uma prova, cara, você tem que saber tudo de cabeça. Bom, tá gravando aqui, né? Eu não gostaria de falar isso. Não vou falar isso na gravação, vou falar daqui a pouquinho para você. Vamos terminar esse comentário que eu ia fazer aqui, eu vou fazer fora da gravação. Mas vamos em frente. Olha. Também. Você tem outros, você pode usar um mais também. Tem outros recursos. O problema é que o e-comercial pode se confundir com outras coisas, tá? Mas a gente vai ver lá, tá? É igual lá no macro, lá que você faz lá no Excel. Isso, pode. Aqui eu estou usando o Cout, você pode usar o printf, tem outros comandos que você pode utilizar também. É muita coisa que você pode utilizar. Mas como eu falei com vocês, gente, não gastem energias na tecnologia C++. Que o objetivo do curso aqui é o quê? Qual é o nome do curso? Qual é o nome do nosso curso? Não, nome do curso. Qual é o nome? Sistemas para... É isso aqui que vocês vão aprender. O objetivo nosso é fazer que vocês se tornem desenvolvedores web. Vocês vão ter que sair daqui sabendo desenvolver para a internet. Esse é o objetivo. Tá? Vocês não vão sair daqui para trabalhar na NASA, trabalhar lá na Microsoft, entendeu? Então vocês não têm essa, não precisa se aprofundar em C. Vou parar a gravação, porque agora a gente vai criar um momento aqui de pergunta, então vai estender a gravação aqui, tá? A parte de conteúdo que eu queria mostrar era isso, e agora a gente vai fazer uma segunda parte, que a gente vai fazer exatamente o que está acontecendo aqui, as perguntas de vocês, e a gente vai ter um momento prático também. Vamos fazer um pit stop, tomar uma água, e a gente vai para a parte de prática, onde a gente vai fazer, vocês vão fazer nas máquinas o que nós fizemos aqui e com alguns relatórios, com alguns exercícios também, tá bom? Então, estou parando aqui a apresentação, vou interromper a gravação
para vocês posteriormente estudar novamente, assistir esse vídeo, rever essa aula, e principalmente quando vocês forem fazer em casa, no ambiente lá de vocês, ok? Então, fechamos por aqui a gravação. Valeu, pessoal.